Bom, vamos bater um papo aqui sobre Vasco, tem muito assunto pra gente colocar em dia hoje, a prosa vai ser grande e eu já vou falar aqui para o vascaíno que não gosta de política, já vai falar de política, que coisa chata, cara, vai caçar canal que não fala de política, você não é obrigado a assistir os vídeos aqui, deixa de ser tolo. Aqui a gente vai falar hoje sobre futebol e política, sim, tem muito assunto pra gente debater hoje. O primeiro é essa situação do Luxemburgo ter pedido o Germancano. Vamos ver o que tem de verdade nessa situação. O Sampaio Corrêa ali, o presidente Sérgio Frota, liberou o torcedor vascaíno para usar a camisa do Vasco, contrariando uma decisão da CBF. Então uma notícia bem bacana que saiu no blog. E também vamos falar do Mauro César, que mais uma vez falou da torcida do Vasco, dizendo que não acredita que a torcida do Vasco é a quinta, ainda mais colada com a torcida do Cruzeiro, com um empate técnico. Falou do momento do time e detonou o VAR e a central de apito da Rede Globo. Então, vou deixar um vídeo aqui, tô até estranhando a atitude desse jornalista que é mulão, todo mundo sabe que ele é flamenguista, né? E vamos comentar um pouco sobre essa reprovação das contas de 2020, recomendado pelo Conselho Fiscal, claro que ainda vai passar pelo Conselho Deliberativo, e ali o Campelo, que foi criar cobra, acabou sendo envenenado, está sendo picado, porque o Campelo assumiu um lado ali na transição, colocando o Jorge Salgado sentado na cadeira, e agora estão querendo colocar tudo no ex-presidente do Vasco. Depois da vinheta a gente volta para bater um papo sobre vários assuntos relacionados ao nosso clube. Agora, as contratações são contratações direcionadas para o Cruzeiro de primeira divisão. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaíno, eu sou o Thiago Fontes e falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, que é fundamental para esse canal continuar alcançando aí mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Esse é o único recado que eu tenho para dar. No mais é falar de Vasco da Gama. Eu vou começar com a notícia do Cruzeiro. A gente viu o Vanderlei falando aí que quer jogadores de primeira divisão. Por que a gente está trazendo notícias do Cruzeiro? Porque tem muitos canais aí, matérias dizendo que o Vanderlei Luxemburgo pediu o Cano como contratação para 2022. Cara, o fato dele ter pedido, acho que não tem nada a ver com a vontade do Cano de ir. Acho que o Cano não vai fazer uma loucura dessa, né? Sair do Vasco, que tá na segunda divisão, e lutando para não repetir, e ir para o Cruzeiro, que está numa situação ainda pior, indo para a terceira divisão, para a terceira, segunda divisão seguida, e cheios de problema financeiro. Para você ter uma ideia, o Pedrinho BH, que é quem patrocina o Cruzeiro, né, quem manda e desmanda, que fez embora agora o diretor executivo lá, né? O nome do diretor é o Pastana, né? E quer trazer o Alexandre Matos, que está morando agora nos Estados Unidos. Acho meio difícil para fazer uma dupla com o Luxemburgo. E eles já trabalharam o Cruzeiro para 2023. Em uma entrevista para uma rádio, acho que a Rádio Itatiaia, ele falou que não vai ficar no Cruzeiro salgando carne podre, falando com relação à gestão do futebol, que para ele é horrorosa, e por isso o Cruzeiro está nessa situação. Então o Cruzeiro está com salários atrasados, ele pagou 8 milhões de reais no patrocínio do Cruzeiro de 2023, já amarrando lá 2023, para o Cruzeiro pagar salários, e mesmo assim não pagaram salários, e ele ficou revoltado com isso. Então a situação do Cruzeiro é muito triste. O Luxemburgo querer uma coisa, querer não é poder. O Cano ir é outra. Até o Cano tem sido falado em outros clubes, o São Paulo, o Santos, um jornalista lá da Baixada lá que cobre o Santos, falou que o Germancano já está com um contrato assinado com o presidente do Santos. Vamos aguardar o final do ano para ver quem está mentindo, porque teve profissionais aí, o jornalista indo procurar o empresário do Germancano, que negou aí qualquer tipo de acerto. Vamos aguardar, final do ano a gente vai saber, essa novela Cano vai acabar, beleza? Agora eu vou trazer uma outra notícia para vocês, que é a do Sampaio Corrêa, né? O presidente Sérgio Frota, ele peitou uma decisão da CBF, que agora liberou a volta da torcida, mas pediu para que, por uma questão de protocolo, torcedores dos times adversários não fossem ao estádio,
não usassem a camisa e ele liberou para que a torcida do Vasco use a camisa no jogo do Sampaio Corrêa e Vasco no sábado. Ele já tinha liberado isso na partida passada, no estádio do Sampaio Corrêa, agora liberou em favor do Vasco da Gama e saiu no blog do Zeca Soares. Depois eu vou apurar na mídia convencional se sair alguma coisa e posto lá no Instagram, beleza? E agora eu vou trazer uma matéria do Mauro César, um programa onde ele estava participando, e ele fala ali da torcida do Vasco mais uma vez, que não acredita nesse papo de que o torcedor do Vasco é a quinta maior torcida do Brasil, não acredita nessas pesquisas, nesses institutos que fazem essa pesquisa, falou do momento do time que é grandioso, mais uma vez da impressão que ele teve com relação à recepção no Nordeste, e detonou o VAR e a central de apito da Rede Globo com relação àquele pênalti que o VAR queria dar contra o Vasco, chamou, que ele fala que são muito intervencionistas, o VAR, e chamou o juiz para dar um pênalti do Castan, e que na opinião dele não foi, e o juiz acertadamente não deu, e que a central de apito da Rede Globo ficou apitando, dizendo que foi, e detonou a central de apito também. Vou deixar aí o jornalista que é mulambo, flamenguista, Mauro César, mais uma vez, elogiando o Vasco, ou defendendo o Vasco aí. Tá até estranha essa situação. Fica aí. Uma semana muito bacana, né, da comunhão da torcida com o time, né? Foi muito bacana segunda-feira o jogo contra o Goiás, a vitória, a maneira como aconteceu, a volta da torcida São Januário e todo o roteiro, né, até Aracaju, a chegada, a vitória e tudo mais. O Vasco tem 3 vitórias seguidas agora, né? Uma delas ficou jogando metade da partida com um homem a menos, que foi contra o Brusque, a vitória sobre o Goiás importante, porque o Goiás é um time que briga muito para subir. E agora, fora de casa, conseguindo outro resultado contra o Confiança, o Vasco está, de novo, próximo aí de brigar pelo acesso, né? Se aproximou de novo lá do grupo dos 4, tem tempo ainda para se recuperar, mas tem que continuar vencendo os jogos. Vinha até jogando melhor, mas tomando gols no final, foi assim com o CRB, foi assim com o Cruzeiro, né? Aquele jogo maluco lá, terminou 2-1, mas terminou 1-1, na verdade. E agora tá na briga de novo. O time já mudou a forma de jogar, o Diniz conseguiu já alterar drasticamente o comportamento da equipe, está dando resultado. Uma tentativa do clube, da torcida, do próprio técnico de se reencontrar, né, encontrar um caminho. E a torcida do Vasco é imensa, né, gente? O Vasco tem uma torcida... Eu sempre digo isso, eu não consigo entender muito bem esses números de pesquisa e de torcida que colocam o Vasco tão abaixo ali de Palmeiras e São Paulo. Não sei se o Vasco tem menos torcida que o Palmeiras e São Paulo nacionalmente, sinceramente. E ainda mais que eu estou empatado com o Cruzeiro, com times que têm torcida muito mais regional. O Vasco tem torcida pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas as pesquisas são feitas sempre calçadas numa outra pesquisa e setorizadas muito em municípios paulistas, né? Não sei até que ponto isso traduz a realidade. O que a gente vê é outra coisa. Quantos clubes chegam no Nordeste e são recebidos da maneira que o Vasco é recebido? Isso não vivendo o 4º rebaixamento. 4 rebaixamentos na história do Vasco. E outra coisa, ao contrário do Botafogo, que perdeu para o Avaí do sábado, mas vinha numa sequência boa já há algum tempo, o Vasco agora está começando uma reação. Não é que o Vasco está bombando na 2ª divisão e o torcedor está eufórico, não. O torcedor é que está meio que ajudando o Vasco a embalar, né? E acho que o Rafael Claus foi muito bem ao não marcar o pênalti reclamado pelo Confiança, chamado pelo VAR. O VAR chamou, ele viu, achou que não foi pênalti e manteve a sua posição. O VAR intervencionista brasileiro, que o Arnaldo tanto homenageia, né, chamou o árbitro para tentar emplacar um pênalti e ele falou, não foi pênalti. E eu acho também que não foi. Disputa ali corpo a corpo, o Castan já põe a perna meio na frente, e aí já começa a cair todo mundo, e o Cláudio não embarcou nessa. 99% dos árbitros brasileiros, quando são chamados à beira do campo, fazem o que o VAR manda. O VAR manda. E a central do apito sempre achando que foi pênalti. Ô, central do apito, que mala sem alça. Né? E como falam, né? Nossa Senhora, o que a gente tem que falar tanto do jogo de futebol? Gente chata. E o Cláudio manteve a sua postura e não deu pênalti. Eu acho também que não foi pênalti, seria um pênalti à brasileira e o Vasco venceu merecidamente. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma matéria que saiu a respeito do Conselho Fiscal do Vasco, que sugeriu a reprovação das contas de 2022, apontando irregularidade na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo. Dentre essas acusações estão ali o aumento da dívida trabalhista, a renovação de contrato da capa de uma forma lesiva, a venda de irregular de camarotes e outros.
cobra apuração e rigor dos fatos, né? Então, o Campelo, ele que ajudou, que deu uma focinha para o Jorge Salgado e esses gestores na transição ali, escolheu um lado, colocou para dentro esses golpistas do caralho, né? Agora tá sendo aí caçado por eles. Eu acho o seguinte, é difícil, até um assunto difícil de falar, porque assim, se o Campelo fez ou cometeu alguma irregularidade dentro do clube, ele tem que pagar. Aliás, Campelo não, qualquer um que seja meu pai, que seja qualquer candidato, que seja qualquer um que passou pelo Vasco, que seja qualquer um que lesou o Vasco, que comprovou que roubou, que desviou, que se beneficiou, que pague. Agora, o difícil é você acreditar na isenção de um grupo que entrou através de um golpe e de toda sorte de sacanagem que eles fizeram na eleição. Hoje, dentro do Conselho, a gente tem dois grupos que são unidos, a Sempre Vasco e a Mais Vasco. Elas se uniram nessas eleições e embora a Sempre Vasco fica gritando aí que ela é oposição, e a gente sabe que isso é mentira, que ela tá aliada, tanto que o Renato Brito, o cara do radinho lá com a liminar debaixo do braço para acabar com uma eleição, test drive, né? Ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo e tá à frente ali da comissão de reforma do Estatuto, né? Então você tem ali os presidentes de poder, o João Marcos Amorim, que é do Conselho Fiscal, que era presidente, era VP de Finanças do Alexandre Campelo, você entende? O cara que era VP de Finanças do Alexandre Campelo teve na gestão, agora está no Conselho Fiscal aí com o Jorge Salgado e denunciando as coisas feitas na gestão do Alexandre Campelo. Você vê como é que são as coisas, né? Então ele tá lá, que ele é um dos que pulou o barco com a contratação de Germancano, junto com o Adriano Mendes e companhia, né? O Carlos Fonseca, que é um dos mentores do golpe, é o presidente do Conselho Deliberativo. Senhor Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral, é aquele que ficou falando que acabou a mentira no Vasco, acabou a fanfarronice, que agora tinha um presidente que ia mostrar dinheiro, que ia trazer empresas, que ia abrir portas, e depois saiu um áudio dele pedindo para a torcida do Vasco invadir o site do papel higiênico lá para vir patrocinar o Vasco. Você vê aí a vergonha que a gente passa com esses gestores. Aí tem o Antônio Peralta, que é presidente do Conselho de Beneméritos, e o Jorge Salgado, presidente do Conselho Administrativo, a rainha da Inglaterra, que a gente sabe que manda lá não é o Jorge Salgado. Então fica muito difícil a gente cobrar apuração dessas pessoas com relação a qualquer tipo de fraude ou coisa errada dentro do Vasco. É o errado investigando o errado. Cadê a punição dos caras que empilharam a nossa história em uma Kombi com os troféus? Não deu em nada. Cadê os 70 milhões e o golpe que a gente tomou ali, o estelionato eleitoral? Por que a sede do Vasco foi para o escritório do político Carlos Osório? Cadê a investigação com relação à clínica que fez os exames da Covid com preços abusivos e é ligada ao VP médico? Então não adianta você fazer ali denúncias ou apurações seletivas. Não acredito ou não confio nessas pessoas que estão no Vasco. Não significa dizer que eu estou defendendo o Campelo ou acreditando nele. Eu acho que tem que ser apurado tudo, mas por pessoas que entraram conforme o estatuto, legalmente, para fazer um limpa no Vasco, mas um limpa honesto. E não essa malandragem que estão fazendo aí, essa pilantragem dentro do clube, tá bom? Essa é a minha opinião. Deixa o seu recado, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto. Grande abraço e saudações vascaínas.